Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre diversos resultados divulgados para o mercado. A gente vai falar sobre os resultados da Renner, Arezzo, Ambev e Ultrapar. E também vamos falar um pouco sobre taxa de juros, porque essa semana foram definidas taxas de juros bem importantes no Brasil e lá fora também. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, todo BTC News 5x5 eu leio os comentários dos vídeos da semana. Então, no BTC News 5x5 da semana passada, o João Arthur fez o seguinte comentário. Excelente vídeo, repleto de conhecimento de base. Renato, demonstra bem como é sempre necessário investigar a fundo nas análises e ir além das manchetes das notícias. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, João, aqui pelo comentário. O Antônio, cético. Muito boas análises. No caso do Urbi, eles vendem as passagens flexíveis por um preço extremamente baixo para voar daqui 1 a 3 anos, tentando esticar esse fluxo de caixa invertido ao máximo. Para mim, é algo que parece muito com o esquema Ponzi, né? Que é o esquema de pirâmide, né? Já que será quase impossível emitir tickets junto às aéreas com os preços que vendem. Esse descasamento já vem acontecendo. Pois é, então se você não consegue gerenciar esse ciclo de conversão de caixa invertido, tendo a disciplina para manter a sua base operacional funcionando só com a taxa que você cobra da transação, acontece o que está acontecendo aqui com o Uber. Então, muito obrigado aqui pelo comentário, Antônio. E o Caio Cortes. Sensacional, Renato. Obrigado por esclarecer as dúvidas. Muito obrigado, Caio. Sempre à disposição. E aí a gente fez um vídeo sobre previsões que a gente tinha feito no passado, que estavam se concretizando, tanto na parte de consolidação do mercado norte-americano, do caso das Americanas, e também falando um pouco sobre os resultados da Amazon, né, que todo mundo achava que tinha sido bom, mas a minha análise tinha mostrado o contrário. E aí o Caio Gonçalves fez o seguinte comentário. Bom dia, Renato. Ótimas análises. Sempre começo meus dias ouvindo as notícias através do BTC. Para colocar na lista, BYD, empresa chinesa montadora de carros. Obrigado pelo excelente trabalho, já estou anotando aqui. É uma empresa bem interessante, inclusive ela passou as vendas da Volkswagen lá na China, né? Então, é uma empresa muito interessante, é um dos principais players aí do mercado de carros elétricos. Eu vou analisar com certeza isso daqui. Muito obrigado, Caio, pela sugestão. E a Renali fez o seguinte comentário. Olá, Renato. Muito boa a análise. Embora o cenário esteja meio nebuloso, como você vê o efeito do câmbio com as atuais notícias das crises em bancos nos Estados Unidos? Parabéns e obrigada pelo ótimo trabalho. Bom, olha, quem fala que consegue prever, né, o câmbio tá mentindo, né? Por quê? Porque tem diversos fatores, principalmente quando a gente olha real contra dólar, que precisam ser levados em consideração. Uma coisa que é um dos fatores aí que são analisados aí dentro desse contexto é justamente o diferencial de inflação ou o diferencial de taxa de juros, né? Aí você pode analisar nas duas verticais em relação Estados Unidos e Brasil. Então lá a tendência de alta de taxa de juros está se mantendo. Então eles já decidiram aí ficar entre 5 e 5,25 a banda de taxa de juros essa semana. E no Brasil está estável em 13,75, né? Então conforme você vai aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos, eventualmente investir nos Estados Unidos fica mais atrativo do que investir no Brasil. Aí isso traz o efeito negativo aqui e o real perde força. No entanto, tem um monte de coisa aqui que pode ser levado em consideração, né? Principalmente responsabilidade fiscal, inflação, um monte de outros fatores aqui que podem ser analisados dentro desse contexto, né? Mas uma coisa é certa, o dólar, pelo que a gente está vendo aqui, até o final do ano tem, né, uma tendência de se manter estável aqui ou até se valorizar. Só não vai acontecer isso se acontecer alguma coisa aqui no Brasil que melhore bastante as condições aqui internas, que beneficie eventualmente, né, os investidores para olhar para o Brasil como um porto seguro de investimento. Tá? Ou que pelo menos a taxa de juros versus risco vale a pena. E aí a gente tem um fortalecimento da moeda real
mas eu acho isso pouco provável de acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá o dólar andando na casa de 5, 5 e pouquinho, tem semana que cai, tem semana que sobe, né? Mas esses são os principais fatores. Então eu acredito, pelo menos para minha análise, que o real ele vai continuar se comportando dessa forma, 5, né, ali até o final do ano, e quando começar o processo de queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos, aí eventualmente a gente começa a ter uma mudança desse fluxo, mas provavelmente quando começar lá vai começar aqui também. Então, acho que esses são os principais pontos aqui da minha análise. Então, só fiz uma análise muito simplória, mas é importante sempre analisar todos os fatores que influenciam aqui a cotação, tá? Beleza, então muito obrigado, Renali, aqui pelo comentário. E se você quiser ter o seu comentário lido aqui no BTC News 5x5 da semana que vem, comece a fazer comentários nesse vídeo até o de quinta-feira que vem, que eu leio aqui na sexta-feira, perfeito? Vamos começar esse BTC News 5x5 pegando uma notícia aqui do Valor Econômico falando sobre a Ambev. Volumes da Ambev no Brasil crescem 2,5% no primeiro trimestre, com destaque para não alcoólicos. Como a gente vem acompanhando, a Ambev passou por uma guerra de preço forte contra a Heineken, Grupo Petrópolis, entre outros, para conseguir manter e até crescer a sua participação de mercado. A gente viu os reflexos, essa guerra de preço. Grupo Petrópolis entrando em recuperação judicial e a Heineken estendendo a bandeira branca, fazendo um processo de aumento de preço. E a Ambev, ela agora vai se beneficiar desse final de guerra de preço. No entanto, ela vai manter a sua estratégia de ganho de market share utilizando outra métrica. A gente viu que eles utilizaram bastante um ciclo de conversão de caixa bem invertido para conseguir sustentar a guerra de preço, mantendo a rentabilidade sobre o capital investido. Agora a estratégia mudou, mas vocês vão ver que interessante que é agora a mudança operacional que a Ambev está impondo, que a gente já está começando a ver nos resultados do primeiro trimestre. Vamos entrar primeiro na notícia e aí depois eu entro nos financials para explicar para vocês. Vamos lá. O volume total da Ambev no Brasil no primeiro trimestre deste ano somou 30,3 milhões de hectolitros, o que representa uma alta de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022. A receita líquida das operações brasileiras cresceu 15,1% para 11,05 bilhões de reais, enquanto a receita líquida por hectolitro foi de 364,40 centavos, uma alta de 12,3% no comparativo anual. O lucro operacional ajustado ao final do primeiro trimestre de 2023 foi de 2,39 bilhões de reais, um salto de 30%, com o EBITDA ajustado de 3,33 bilhões, uma alta de 27,2%. As margens líquidas e EBITDA ajustado avançaram 2,4 e 2,9 pontos percentuais, respectivamente para 21,6 e 30,2. Vamos lá. A Ambev destaca o crescimento de 35% nas suas marcas Premium e Super Premium, incluindo Original, Spaten, Stella Artois e Corona. Já no segmento Core Plus, a Budweiser também ampliou seus volumes, enquanto a Budweiser Zero atingiu, abre aspas, recordes de cobertura de pontos de venda. O aplicativo de entrega Zé Delivery alcançou 5 milhões de usuários ativos mensalmente, alta de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, enquanto o valor médio do pedido avançou 16%. Então o que a gente está percebendo aqui, pela notícia, é que a Ambev conseguiu avançar em todas as frentes que ela tem de portfólio e de canais de venda, e o resultado no primeiro trimestre foi muito bom. Vamos entrar agora nos detalhes dos financials, aí eu vou explicar para vocês um pouco da mudança de estratégia operacional e financeira aqui, mantendo, obviamente, o foco na manutenção do seu market share. Então vamos lá. Eu estou aqui, para quem está vendo no YouTube, eu estou pegando aqui os dados, aqui, volume. Volume total da Ambev, que tem várias operações no mundo, caiu 0,4%, andou meio de lado, chegando a 44.921 aqui milhões de hectolitros, E a receita líquida aumentou 11,3%. Então, se o volume ele anda de lado e a receita aumenta, a gente já percebe que os efeitos da guerra de preço já estão começando a ser amenizados. Por quê? Porque aí você consegue aumentar o preço, com o mesmo volume você tem um aumento de receita. Então, um aumento de 11,3% aqui, ou seja, 20,5 bilhões aqui no primeiro trimestre de 23. E a margem bruta aumentou de 48,9 para 50,7. De novo, benefícios aí do final da guerra de preço. EBITDA ajustado também cresceu
30% foi a margem EBITDA do primeiro trimestre de 22, agora 31,4%, um crescimento de 1,4 pontos percentuais, né? E o lucro líquido chegou aqui ao 3,8 bilhões, um crescimento de 8,2%, ou seja, teve crescimento em todas as métricas de lucratividade aqui no primeiro trimestre de 23. Vamos lá. Aqui estou mostrando para vocês um pouco da apresentação, só para corroborar aquele dado da notícia. Então, ó, marca Brahma, Skol, Antártica e Budweiser teve um crescimento de volume de 0,8%, ou seja, o bate-caixa ali manteve pelo menos o volume do primeiro trimestre de 22, lembrando que o primeiro trimestre de 22 foi um trimestre muito forte, e as marcas Premium e Super Premium, crescimento aqui de aproximadamente 35%, e aí são aquelas marcas que eu não conheço porque eu não tomo cerveja, né? Outra coisa que é importante, conforme você vai ganhando escala na sua operação, você vai tendo os benefícios aqui nos índices de rentabilidade. Então o EBITDA teve um crescimento de 24,4%, que eles falaram que foi um crescimento orgânico de EBITDA recorde aqui da companhia, né? 24,4%. Quando você pega as 4 regiões onde a Ambev tem operação, a gente percebe que em volume, Brasil cresceu 7,3%, América Latina aqui, ó, teve uma queda de 7,8% e América Central 5% de queda também. Canadá teve um crescimento de 5%. Então no agregado andou de lado ali a parte de volume. No entanto, como eu falei para vocês, a estratégia mudou. Agora você mantém ali o volume, mas você já sem guerra de preço consegue aumentar a receita operacional por volume. Então, ó, teve um aumento aqui de receita por volume de 10,6% no Brasil, 80,3% aqui na América Latina, 9,3% América Central, 9,6% Canadá. Então percebe-se aqui que na América Latina a estratégia agora é margem. Então você nem tenta manter tanto volume, mas você vai tentando aumentar bastante o preço para você ter o reflexo aqui na receita por volume, né? E o EBITDA, ele cresceu aqui 47,1% aqui na Operação Brasil, 97% na América Latina, teve uma queda de 2,1% aqui na América Central e 3,5% de crescimento no Canadá. Então, em todas as regiões aqui, a Ambev relativamente mandou bastante bem, né? Bom, como eu falei para vocês, uma das coisas que aconteceu aqui foi que a Ambev, no meio da guerra de preço, ela começou a bater bastante no seu ciclo de conversão de caixa invertido, ou seja, aumentando bastante a geração de caixa operacional, mas abrindo mão de margens. Então a gente via ali consistentemente margem bruta caindo, margem EBITDA caindo, mas para você conseguir eventualmente manter a sua participação de mercado, dado que você estava em guerra de preço, só que você focava bastante na geração de caixa operacional. Aqui vocês estão vendo que no primeiro trimestre de 23 teve uma queima de caixa operacional de 576 milhões de reais, contra uma geração de 519. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a linha que mais contribuiu aqui para esse fluxo de caixa negativo das operações no primeiro trimestre foi essa linha aqui, ó. Aumento no contas a pagar e demais contas a pagar aqui, né? Então, o contas a pagar, ele foi, eventualmente, um dos fatores que foi utilizado, provavelmente, pela Ambev, para pagar os fornecedores, né, num prazo mais curto, que aumenta bastante e contribui negativamente para o capital de giro, mas geralmente você paga mais rapidamente os seus fornecedores em detrimento a um custo mais baixo. Ou seja, se você tem um custo mais baixo, você tem margens mais altas. Então você vai utilizando aquele ciclo de conversão de caixa invertido agora para você conseguir saber quais são as alavancas principais, para você conseguir diminuir o custo, aumentando aqui a margem. Então isso daqui é interessante, porque é uma mudança de estratégia, dado que você já não está mais em guerra de preço. Então vamos acompanhar nos próximos trimestres para ver se essa estratégia se mantém. Outra coisa que é interessante também no ciclo de conversão de caixa, também daqui, ó, aumento ou redução do contas a receber e demais contas aqui, ó. Então, ó, aqui também, ó, ele tinha tido aqui uma geração, uma variação aqui positiva para o fluxo de caixa de 857 milhões e agora contribuiu negativamente em 256. De novo, aumenta os prazos para os clientes para você aumentar o volume de venda. Então você aumenta o preço, mas você dá mais prazo para o seu cliente para você manter o seu volume ali em patamares altos que nem a Ambev está mantendo, né? Então vocês viram que a mudança de estratégia ela tem um reflexo direto ali na geração de caixa operacional. Agora que não está em guerra de preço,
preço, o foco é margem, e aí você bate um pouco ali no fluxo de caixa das atividades operacionais, mas em detrimento a isso você tem uma margem mais alta. Interessante, porque essa estratégia era invertida. Você tinha margens menores e grande geração de caixa operacional nos últimos 2 anos. Então, interessante isso daqui. O mercado gostou desse resultado. Estou mostrando aqui uma notícia aqui do Yahoo Finance. Parece que o mercado tinha como estimativa um lucro líquido de 3,06 bilhões de reais. Ele chegou a 3,8, então bateu as estimativas. E quando bate as estimativas e mantém a estratégia rodando, você consegue ver aqui que as ações estão andando de lado, né? Então não teve nenhum reflexo tão positivo assim, mas também tão negativo, dado que agora está tendo uma inversão de estratégia da companhia. Vamos ver se isso se mantém para o segundo, terceiro e o quarto quarter desse ano. Então, resultado muito interessante. É bom entender um pouco das estratégias operacionais e o reflexo, né, dessas estratégias operacionais dentro dos financials da companhia. Vamos analisar agora uma notícia do Brasil Journal. Ultrapar bate o mercado. Um novo dia no posto Ipiranga. Ultrapar, o grupo Ultra, acabou de divulgar seus resultados para o mercado e parece que a estratégia de simplificação de portfólio começa a dar resultados. Vamos pegar aqui um histórico de como que foi essa estratégia de simplificação de portfólio. Antes de falar da simplificação de portfólio, eu vou falar para vocês por que o portfólio da empresa estava muito grande, né? Bom, basicamente, lá em 2013, o Grupo Ultra contratou um CEO chamado Tílio, que começou uma estratégia de diversificação de portfólio baseado em aquisições. A maior dela foi essa daqui, ó. Ultrapar investirá 500 milhões de reais na Extrafarma. Isso daqui foi em 2013, outubro de 2013. Basicamente, o que aconteceu foi uma aquisição no final de setembro, 1 bilhão de reais para comprar uma rede de drogarias chamada Extrafarma. Qual que era a ideia? A ideia é você conseguir ter sinergia ali na parte de distribuição, posto de gasolina, porque já tinha posto Ipiranga, para eventualmente você conseguir expandir essa rede de farmácias, que era um mercado que vinha crescendo bastante naquele tempo, né? Naquela época, muita gente no mercado começou a questionar o porquê, né, dessa aquisição, dado que o Grupo Ultra tinha Oxiteno, tem lá Ultragás, Ultracargo, e tinha outras operações, e também tinha o Posto Ipiranga, que não viam muita sinergia ali com o negócio de farmácia, né? Então já começou um questionamento dessa aquisição. E aí o que aconteceu? O CEO, lá em 2016 e 2017, ele também tentou fazer duas grandes aquisições. A primeira, comprar uma parte dos ativos do Grupo Ale, né, que tinha aquele posto de gasolina Alessat, e também a Liquigás, lá da Petrobras. Qual que foi o problema? O problema é que esse CEO ele não avaliou que o CAD eventualmente poderia barrar essas transações por concentração de mercado. E as cláusulas de não aprovação pelo CAD faziam com que o Grupo Ultra pagasse multas para as empresas adquiridas. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. Dia 2 de agosto de 2017, CAD reprova por unanimidade a compra da Ale pela Ipiranga. Ações da Ultrapar caem. E logo depois, lá no dia 28 de fevereiro de 2018, saiu essa notícia, ó, CAD reprova a compra da Liquigás pela Ultragás. Então o que aconteceu? Basicamente, o CEO tentou fazer duas grandes aquisições, não avaliou o risco regulatório dessa transação não sair por falta de aprovação do CAD, e aí o Grupo Ultra teve que fazer, teve que ter um desembolso muito grande de caixa, dado que nos contratos tinha essas cláusulas de multa, né? Bom, como no caso da Ultragás, aqui com a Liquigás, parecia já desde o início que o CAD não ia aprovar, esse CEO foi demitido. Isso daqui, ó, no dia 21 de junho de 2017. Ultrapar escolhe Frederico Curato como novo CEO e aí demitiram esse CEO. Beleza. E aí surgiram outros CEOs aqui no Grupo Ultra, mas basicamente o que aconteceu a partir de então foi o quê? Simplificação de portfólio. Vamos tentar focar nos ativos que efetivamente têm mais sinergia entre si e aí vende tudo que não tem tanta sinergia. E aí o que aconteceu? Notícia do dia 1º de abril de 2022, Ultrapar conclui venda da Oxiteno a Idorama Ventures, que desembolsa de imediato 1,32 bilhão de dólares. Então, conseguiu vender esse ativo, teve uma entrada de caixa relevante aqui. E no dia 1º de agosto de 2022, Ultrapar
conclui venda da Extra Farma para Pague Menos por 737,7 milhões de reais. Eu não sei se vocês lembram que a transação ocorreu a 1 bilhão de reais. Então, teve um pênalti aqui na parte de vendas, mas pelo menos você simplifica o portfólio, dá uma concentrada das atenções operacionais nos ativos efetivamente que agora a empresa aposta no crescimento. E aí, vida que segue. E parece que essa estratégia de simplificação de portfólio começa a dar resultados. Então, vamos entrar aqui no detalhe da notícia. A Ultrapar reportou um primeiro trimestre que surpreendeu o mercado, com todos os negócios da holding apresentando forte expansão de top line e das margens. O EBITDA da dona dos postos Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo atingiu 1,08 bilhão de reais, batendo o consenso do sell side em 18%. Né? Então, o mercado estava meio descrente ali de resultados no curto prazo e aí ficaram impressionados aí com esse resultado do primeiro trimestre. O lucro líquido de 262 milhões foi mais que o dobro de um ano antes, vindo em cima de uma receita líquida que subiu 3% para 30 bilhões de reais. Então, aumentou bastante o lucro líquido e também teve um aumento de receita ali marginal. Este é o primeiro trimestre em que o turnaround do CEO Marco Lutz começa a dar resultados. O EBITDA por metro cúbico da Ipiranga, a margem de operação, disparou 88,4% em relação ao quarto trimestre para R$ 99,00 por metro cúbico. Outra coisa que foi interessante no posto Ipiranga, vamos lá? A Ipiranga começou a fazer um pente fino em sua rede desde abril do ano passado, fechando postos que têm contribuição pequena para os volumes e que estavam sendo detratores do resultado. Segundo o CFO, a prova que a estratégia está funcionando é que a Ipiranga conseguiu crescer volumes no trimestre e aumentar as margens mesmo com o fechamento dos postos. Então, basicamente, você foi vendo aquele monte de posto de gasolina que tinha, foi vendo quais eram rentáveis e quais não eram rentáveis e foi fechando aqueles não rentáveis. Então vamos lá. A Ipiranga fechou 254 postos no trimestre e agora tem 6.521 postos. Nos últimos 12 meses, ela já fechou 605 locais de venda. O BTG nota, no entanto, que o ROIC anualizado do Ipiranga caiu de 13% no quarto trimestre para 11% agora, basicamente por conta de um aumento de capital usado para pagamentos de curto prazo de fornecedores. Né? Mas, simplificando também a operação do grupo da marca Ipiranga, você consegue manter volume de venda e aumenta bastante a rentabilidade. A Ultragaz e a Ultracargo também cresceram suas receitas e EBITDA, mas num ritmo menor. A Ultragaz fez um EBITDA de 385 milhões no trimestre, uma alta de 4,8%, enquanto o Ultracargo fez um EBITDA de 142 milhões, uma alta de 10% na comparação trimestral. As duas se beneficiaram de custos menores, mas tiveram dinâmicas opostas em relação a preços, né? Bom, então o resultado da simplificação de portfólio começa a aparecer aqui nos financials do primeiro trimestre. Então vamos lá, vamos entrar aqui nos financials. Então estou mostrando aqui para vocês, receita líquida foi de 30 bilhões, uma queda em comparação ao primeiro trimestre de 22 de 10%. EBITDA ajustado também teve uma queda de 18% aqui, 1 bilhão e 80 basicamente. E o lucro líquido também caiu 41% para 274 milhões. Aí vocês vão olhar para mim e vão falar o seguinte, pô, Aracaki, mas lá na notícia do Brasil Journal tava falando que teve aumento, tá, de receita e de margens. Aqui a gente só está vendo queda, né? É que é importante se relembrar pelo meu histórico que lá em primeiro trimestre de 2022 ainda tinha dentro do portfólio Extra Farma e Oxiteno, tá? Então, se você tirar esse efeito dessas duas operações, aí que você começa a ver os resultados em bases comparáveis melhor. Então, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, eles mesmos fazem essa abertura. Então, ó, tem aqui, ó, primeiro trimestre de 23, primeiro trimestre de 22. E aí você tem a abertura, ó, operações continuadas, aquelas que se mantêm, e operações descontinuadas, aquelas que foram vendidas. Então, ó, a base de receita, ela caiu mesmo, né, de 31 bilhões e meio para 30,5. Ah, então 1 bilhão a menos de top line. Só que é bem melhor do que 34 contra 30, certo? Beleza. E aí, se você pega aqui lucro bruto, aí o lucro bruto aumentou. Foi de 1,4 para 1,7, beleza? Lucro operacional aumentou de 551 para 667
E o lucro líquido passou de 116 milhões para 273 milhões. E o EBITDA ajustado também, 898 para 1 bilhão e 80. Então é nessa base que a gente precisa fazer análise. Porque se a gente pega um portfólio diferente, ele não está na mesma base, então não dá para comparar o número. Então, quando você pega as mesmas bases ali da operação de 2023 em comparação a 2022, de fato, a gente teve aumento e expansão aí dos índices de lucratividade da companhia, né? Outra coisa que melhorou bastante aqui no primeiro trimestre foi a queima de caixa operacional. Por sazonalidade, o primeiro trimestre ele sempre tem um pênalti forte ali. Então, no primeiro trimestre de 22, eles queimaram 1,2 aqui bilhão de reais aqui de caixa operacional. Essa queima caiu para 711. Então, isso daqui é uma notícia positiva. Por quê? Porque aí você começa já a dar uma equalizada já no primeiro trimestre no fluxo de caixa das atividades operacionais. Eventualmente, nos próximos trimestres, você vai ter um resultado melhor aqui. E no agregado do ano, provavelmente vai ser muito melhor que 2022. E o mercado gostou? Gostou pra caramba, né? Quando você tem uma expectativa baixa e os resultados vêm bom, né? Olha o que acontece com as ações. Estou gravando aqui na quinta-feira, as ações estão subindo quase 9% aqui no momento que eu estou gravando, chegando a R$ 15,77. E aqui, eu estou mostrando aqui, para quem está vendo no YouTube, um pouco do histórico, né? Então, ó, até ali 2018, mais ou menos, as ações aqui chegaram num patamar de queda aqui, chegando a R$ 18,67. Aí, teve toda lá a troca de CEO, mudança de estratégia, aí as ações subiram bastante aqui até 2019, chegando a R$ 28,60. Aí veio a pandemia e aí toda essa estratégia de simplificação de portfólio que não estava dando resultado, agora começou a mostrar resultados. Então, quando você pega aqui desde o começo do ano, as ações começaram a R$ 11,95, já estão em R$ 15,80. Então, tá começando a fazer, né, dar efeito positivo aqui nos financials, essa estratégia de simplificação, que agora já tem um efeito positivo também no valor das ações. Vamos ver o que vai acontecer, mas uma bela estratégia aqui do Grupo Ultra, e agora tem o foco total nas 3 unidades principais da companhia. Vamos analisar agora uma notícia do Neofeed? Na Schutz, da Arezzo & Co, a próxima passarela será a Broadway, nos Estados Unidos. A Arezzo acabou de divulgar também seus resultados para o mercado essa semana e um plano de internacionalização. Vamos entender um pouco desse plano olhando um pouco da notícia, e os financials a gente utiliza os dados divulgados para o mercado, né? Então vamos lá. Em 3 de março desse ano, a Arezzo & Co anunciou a compra da Paris Texas, marca italiana de calçados femininos. Com o acordo fechado por 25 milhões de euros, a Hold brasileira adicionou a primeira peça internacional à sua coleção de aquisições. 2 meses depois, o grupo de moda está dando um novo passo, desta vez orgânico, para reforçar sua pegada no exterior, em particular no mercado americano. No próximo dia 10 de maio, a Arezzo vai abrir uma loja da marca Schutz na Broadway, especificamente no bairro do Sorro, em Nova York. É um ponto bastante relevante com alto fluxo de pedestres, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo, ao Neofeed. Um dos nossos planos é usar essa loja também para promover as vendas da marca no digital. Essa será a 4ª loja da Schutz nos Estados Unidos. As outras 3 unidades estão localizadas em Nova York, na Madison Avenue, em Miami, no Shopping Aventura, e em Los Angeles, em Beverly Drive. No mercado americano, a base de unidades próprias do grupo inclui ainda 2 lojas da marca Alexandre Birman, em Nova York e Miami. Outra via de crescimento no país, a maior prioridade do grupo fora do país, do Brasil, é a presença das lojas em departamento, que respondem por cerca de 50% das vendas no mercado americano. Birman observa, porém, que essas vendas tiveram um impacto pontual no primeiro trimestre. Bom, então aqui basicamente a Arezzo divulgando o retorno da sua estratégia de internacionalização. Esse projeto ele nunca decolou, né? Eles tentaram já fazer algumas incursões lá nos Estados Unidos, como a gente já viu, já tem algumas lojas lá, só que consumia bastante dinheiro, mercado extremamente competitivo, e aí eles sentiram uma certa dificuldade de ganhar mercado e brand awareness, e no meio da pandemia eles congelaram esse plano. Parece que agora eles veem umas condições melhores para começar a acelerar, né, o plano de expansão ali no mercado norte-americano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos entrar nos resultados, porque a Arezzo divulgou seus resultados para o mercado e aparentemente parece que os resultados operacionais foram bons, mas eu vou mostrar para vocês que uns pontos negativos aqui estão começando a preocupar
o mercado de alguma forma. Vamos lá. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, em termos de receita bruta, a empresa teve 1 bilhão 285 milhões de reais, um crescimento aqui de 23,4% no top line. Receita líquida, 22,1% de crescimento, chegando a 1 bilhão e 25. E o lucro bruto aqui ficou em 536, um crescimento de 19,6, menor do que a receita, ou seja, a margem bruta ela caiu, caiu de 53,4 para 52,4, ou seja, a perda de 1 ponto percentual. Em termos de EBITDA, a margem EBITDA caiu aqui de 15,9 para 14,8. Eles colocam aqui o EBITDA ajustado, e aí, a princípio, esse ajuste está na mesma base do primeiro trimestre de 22, então aí teve um aumento de 0,1 ponto percentual, ou seja, andou de lado, então chegando a 16% de margem EBITDA. E a margem líquida também, 6,9 no primeiro trimestre de 22, 6,2 o reportado pela empresa, o ajustado, o que a gente chama de ajustado por itens não recorrentes, a margem ficou em 7,1, ou seja, também andou de lado. Ou seja, ela teve crescimento top line, mas em termos de margem, ela se manteve constante aqui, comparado com 2022. Perfeito? Bora! Vamos ver a abertura aqui das marcas e unidades de negócio em relação ao faturamento, Então, vamos lá. Receita bruta, mercado interno. 30% das vendas veio da marca Arezzo, 17% da marca Schutz, 25% da reserva e co, essa AR Co aqui que tem reserva e um monte de outras aquisições que ficaram embaixo do guarda-chuva dessa unidade de negócio. 8% da receita veio de Anacapri e várias outras aquisições que estão fora ali do guarda-chuva da reserva, 21%. Então a marca que mais é relevante aqui da receita continua sendo Arezzo, 30%. Em termos de canais de venda, franquias 26%, multimarca 29%, e-commerce 24% e loja própria 22%. Então tem um balanceamento interessante aqui dos canais de venda aqui da companhia, Beleza. Em termos de marca, aqui, Arezzo teve um crescimento de 13,4% de receita, a Schutz 2,5%, um crescimento já mais baixo, e até acho que é por isso que eles estão querendo fazer a estratégia de crescimento internacional. Anacapri cresceu bastante, 22,8%, lembrando que a Anacapri vende aqueles produtos mais, mais baratos, para um público mais jovem, com sapatilhas mais confortáveis, então é uma marca ali mais do dia a dia. Alexandre Birman aqui, 4,7%, a marca premium aqui da Arezzo. E a reserva aqui, 45,8% de crescimento, um negócio impressionante, Eu não sei, eu não sou usuário de Arezzo, então eu fico até meio assim, nossa, chocado com esse tipo de resultado, Bom, então, quando a gente viu ali no resultado do P&L, parece que houve crescimento de receita e manutenção das margens operacionais. Então, o resultado foi bom, Isso que a gente analisou até agora. Vamos para os fatores ruins aqui do resultado. Bom, primeiro que houve uma queda aqui de base de lojas, não foi muito, mas teve, Então, eles tinham 1.002 lojas aqui no quarto trimestre de 22, eles fecharam o primeiro trimestre de 23 com 994. Então, sempre quando você fecha canal de venda, não é bom, mas isso sempre acontece ali no primeiro trimestre, porque você mantém a loja aberta ali até o final de dezembro, onde as vendas são muito fortes, e aí, eventualmente, quem é um franqueado que quer desistir da franquia, ou eventualmente a própria Arezzo em lojas próprias, que acredita que aquelas lojas não vão dar muita rentabilidade, você fecha ali no primeiro trimestre do ano seguinte, Então, queda na quantidade de lojas, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, fluxo de caixa das atividades operacionais. Arezzo, no primeiro trimestre de 22, ele tinha queimado 4,5 milhões. Ficou ali no 0 a 0. Só que essa queima de caixa no primeiro trimestre de 23 aumentou bastante, 76,6 milhões aqui de fluxo de caixa negativo das atividades operacionais. Como ela tem uma estratégia de crescimento ali, a gente viu que tem franquia e multimarca que basicamente você cresce com um nível de CAPEX baixo, mesmo com o fluxo de caixa no primeiro trimestre negativo, não é uma notícia tão ruim assim, mas piorou essa queima de caixa operacional em relação a 2022, perfeito? E aí,
Outra coisa que está começando a preocupar, pelo menos, né, mas não está nada alarmante, é que a Arezzo nunca precisou de muita dívida, só que agora está com um nível de dívida relativamente grande, né? Então, ó, no quarto trimestre de 22, ela estava com uma posição de dívida total aqui de 400 milhões de reais. Agora já está 1 bilhão e 60. Perfeito, tá? Então, 1 bilhão, ou seja, acrescentou aqui em relação ao quarto trimestre 600 milhões de reais aqui de endividamento, né? O caixa está em 783 aqui, maior do que os 476 do quarto trimestre de 22, mas lembra que ela pegou dívida. Então, a dívida líquida sobre EBITDA, que sempre foi negativo, porque a empresa sempre teve caixa líquido, agora começou a ficar positivo. 0,4 vezes, está super tranquilo, ainda tem bastante espaço para alavancagem. No entanto, com taxas de juros muito altas, não é tão recomendado assim que uma empresa faça esse nível de endividamento se não tiver alguma necessidade especial ali em termos de investimento, né? Como tem a reserva ali que trabalha forte com lojas próprias e algumas outras marcas também, principalmente via aquisições, etc. Talvez essa dívida ela veio para financiar um pouco dessas aquisições. Agora, qual que é o ponto de atenção? É ver se, eventualmente, todos esses investimentos feitos em aquisições vão começar a gerar retorno suficiente para você pagar essa dívida de uma forma tranquila. Tá? Então, esse é o ponto de atenção fundamental aqui do resultado da Arezzo. Só que, para explicar o comportamento das ações, é sempre bom a gente voltar ao velho e bom ROIC, Return on Invested Capital, né? Por quê? Porque essa foi a má notícia. O ROIC do primeiro trimestre de 22 anualizado ficou em 30,7%, isso em 2022. E esse ROIC ele caiu, né? No ajustado, hein, para 27,2%. Então é aquele negócio, né? Se você tem uma tendência de queda de ROIC com custo médio ponderado de capital alto, e neste caso aqui ainda pegando mais endividamento, você começa a ter uma perspectiva de agregação de valor econômico futuro menor do que você tinha em relação a 2022. Tá? Esse é um ponto interessante aqui para a gente analisar. Outra coisa que é importante, eu estou comparando em bases ajustadas. E ajustado é aquele negócio, né? A gente sempre precisa olhar bastante no detalhe as notas explicativas para saber como que foi feito esse ajustado. Se a gente for pegar por contábil, no contábil a situação está um pouco pior. Por quê? No primeiro trimestre de 22, o ROIC era de 25,6%. Que pelas taxas de juros ainda traz uma agregação de valor econômico interessante, né? Só que esse ROIC caiu para 17,4. Então a queda aqui ela foi mais abrupta quando você não ajusta o cálculo do ROIC. Então, quando você começa a ter uma tendência de queda de ROIC e o custo médio ponderado de capital continua minimamente constante, porque a taxa de juros está em manutenção já faz 6 reuniões do Copom, o que vocês acham que vai acontecer com as ações? As ações elas caem, né? Então hoje está caindo aqui quase 2% no momento que eu gravo aqui na quinta-feira. E olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente pega ali o valor das ações no dia 23 de fevereiro, elas estavam sendo cotadas a R$ 88,65. Agora está sendo cotado a R$ 59,25. Então, essa é uma ação que está tomando bastante calor aqui em 2023, principalmente agora depois dessa divulgação que a tendência de ROIC é de queda. Tá? O que pode reverter essa situação? Nos próximos trimestres, a empresa mostrar que ela está integrando esse monte de aquisição que ela fez, gerando lucro operacional líquido para justificar esse investimento e aí começar a mostrar uma tendência de subida de ROIC novamente. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, mas os resultados da Arezzo não foram bons aqui se a gente for ver o histórico que a empresa entrega para o mercado. Vamos ver aqui e vamos analisar os próximos trimestres. Vamos analisar agora uma notícia da Forbes. Lojas Renner tem queda de 75,6% no lucro do primeiro trimestre. A Renner divulgou seus resultados para o mercado essa semana e, pelo que está escrito no highlight da notícia, o resultado foi ruim, péssimo. Vou mostrar para vocês que tem alguns indicadores bem interessantes que foram bem positivos e isso está mostrando uma certa perspectiva positiva para a empresa. Vamos entrar no detalhe da notícia? Depois a gente entra nos financials da companhia, tá? Então vamos lá. A loja Renner apresentou lucro líquido de 46,8 milhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 75,6% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado, informou a empresa nesta quarta-feira, dia 3.
A varejista apurou um EBITDA de 251,8 milhões de reais no primeiro trimestre, um recuo de 34,3% na comparação anual. A receita líquida do varejo subiu 2,2% para 2,3 bilhões de reais na base anual. As vendas no conceito mesmas lojas subiram 0,8% após expansão de 59,5% no primeiro trimestre do ano passado. As despesas operacionais, que incluem despesas com vendas, administrativas e gerais, sem considerar despesas com depreciação e amortização, totalizaram 1 bilhão de reais, um aumento de 8,8% aqui no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 22. Bom, então a gente percebeu que se a gente juntar todas as informações, top line não cresceu muito e as despesas aumentaram bastante, e aí a queda de 75,6% no lucro líquido. Mas é importante a gente abrir um pouco dos resultados da empresa, até para entender de onde que veio esse prejuízo e também se não tem nenhuma coisa que influencia mais aí o comportamento das ações do que só olhar para o P&L. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o P&L, o DRE aqui da companhia, do primeiro trimestre de 23. Então eu estou mostrando aqui para vocês, receita operacional líquida aumentou 6,2% em relação ao primeiro trimestre de 22, chegando a 2,7 bilhões de reais, com um aumento de 5,3% no custo de vendas, ou seja, se a receita cresce num patamar maior do que o custo, consequentemente a margem bruta aumentou. Então, o lucro bruto aumentou 6,8%, chegando a 1,7 bilhões de reais, só que as despesas operacionais aumentaram 19,2%, o que fez a empresa ficar com um prejuízo operacional de 26 milhões e 600 contra um lucro operacional do primeiro trimestre de 22 de 143,8. E aí a gente vê uma outra linha que piorou bastante aqui nesse trimestre. Resultado financeiro líquido tinha sido positivo em 16,9 milhões no primeiro trimestre de 22, agora um prejuízo de 15 milhões aqui no primeiro trimestre. Então, quando você pega o lucro líquido do período, ficou 46,7 contra 191,630, ou seja, a queda de 75%. Né? E, obviamente, esse lucro líquido ele só veio por causa de imposto diferido aqui, dado que o imposto está contribuindo positivamente aqui no resultado. Né? Beleza, então, piorou a operação? Quando a gente olha assim, parece que sim, né? Bom, como a gente sabe, a Renner, ela tem duas unidades de negócio, né? Então ela tem a parte de varejo e tem a parte financeira. Então, estou mostrando aqui para vocês alguns dados aqui do varejo, né? Então, ó, varejo teve aquele crescimento de 2,2%, chegando a 2,278 bilhões de reais. Same Store Sales andou de lado, 0,8%, mas em cima de uma base que tinha crescido quase 60%. Né? Então, as lojas que estavam abertas em 2022 tiveram uma performance parecida, 0,8% maior, do que agora no trimestre de 23. Né? O GMV do digital também não cresceu muito, 1,4%, chegando a 448 milhões aqui no primeiro trimestre de 23. E a penetração do digital se manteve constante aqui em 15,2%, né? Tinha sido 15,3% no primeiro trimestre, né? Então, ó, lucro bruto do varejo, como eu falei para vocês, ó, no varejo especificamente, a margem bruta caiu ó, de 55,1% para 54,1%, uma queda de 1 ponto percentual. Tá? E as despesas, como a gente sabe, aumentaram, né? Então o EBITDA ajustado aqui, ó, caiu 12%, passando de 298 aqui milhões para 262 na parte de varejo, ou seja, a margem EBITDA caiu de 13,4 para 11,5. Legal, né? Então a empresa ela teve uma piora aqui na eficiência operacional. Lucro líquido, como a gente já mostrou aqui no agregado, né? Então uma queda de 75% com uma margem líquida aqui de 2,1% contra 8,6%. Pô, então o resultado foi ruim. Péssimo, né? Calma, vamos analisando aqui, ó. Vamos analisar aqui a parte de varejo. E são 3 marcas principais, sendo que Renner é o que representa quase que a totalidade de receita, né? Então, ó, tem aqui, ó, Renner, Yukon e Camicado, né? Então, a Renner teve um crescimento de 3,1%, Yukon teve um crescimento de 8,5% e a Camicado teve uma queda de 14,6% aqui em termos de receita, né, nesse primeiro trimestre. Agora, quando a gente pega aqui a margem bruta, né, que caiu de 55,1 para 54,1, a gente percebe uma coisa interessante, né? Então, ó,
Na Renner, varejo, como a gente sabe, caiu de 55,4 para 54,1, perfeito, perdeu 1,3 pontos percentuais. Só que Camicado e Yukon tiveram aumento de margem bruta. Então, ó, 48,5 aqui da Camicado no primeiro trimestre de 22 passou para 50,3 e o Com passou de 58,5 para 60,2. Então, as duas marcas que representam um pouco da receita até tiveram um aumento de margem bruta, mas Renner especificamente uma queda aqui de 1,3 pontos percentuais, né? E a parte financeira? Bom, a parte financeira ela também passou de contribuição positiva para o resultado para negativa. Então, ó, tinha gerado aqui resultado financeiro aqui dos serviços financeiros 85,2 milhões, agora ficou com um prejuízo aqui, um resultado negativo de 10 milhões e 300. Qual que foi o grande impulsionador aqui para a virada de resultado de positivo para negativo? Vocês estão vendo aqui, né? Perdas em créditos líquidas das recuperações aumentou 107,1%, de menos 167 milhões para menos 346,8 milhões. É o índice de inadimplência subindo, que a gente já sabe que está acontecendo e está piorando agora em 2023, né? Beleza. E uma coisa que é interessante, o nível de endividamento bruto aqui da Renner se manteve minimamente constante. Então era 2 bilhões e 400 no final do ano passado, agora está em 2 bilhões e 391. Então andou de lado. No entanto, a empresa, como ela captou bastante dinheiro no mercado, ela estava com caixa líquido. Esse caixa líquido diminuiu bastante. Então, o caixa líquido em dezembro era de 1 bilhão e 98, agora é de 372. Então, esse é um ponto de atenção também fora, né, a análise aqui de performance operacional das duas unidades de negócio, né? Vamos para as notícias positivas. Então, qual que foi uma notícia bem positiva aqui da Renner no primeiro trimestre de 23? Fluxo de caixa das atividades operacionais, né? Então, ó, no primeiro trimestre de 22, eles tinham gerado 42 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais. Muito pouco, né? Agora, mais do que dobrou. Agora foram 108,5 milhões de reais de geração de caixa operacional. Isso daqui é uma boa notícia. Por quê? Porque a empresa ela nem teve uma perda de margem bruta e margem EBITDA tão forte. No entanto, ela mais do que dobrou a geração de caixa operacional. Para uma empresa que trabalha com nível de endividamento relativamente alto, que é a Renner aqui, mas ela sempre foi assim, geração de caixa operacional é sempre uma boa notícia. Apesar da empresa estar com caixa líquido, agora pelo menos a operação está começando a gerar caixa e eventualmente isso diminui bastante o risco ali de calote das dívidas, né? Só que a melhor notícia não foi essa. A melhor notícia, acho que vocês já sabem, é o ROIC, né? Então eu peguei aqui, ó, para quem está vendo no YouTube, ROIC do primeiro trimestre de 23, 11,8%. Quanto que tinha sido esse ROIC lá no primeiro trimestre de 22? 9,4%. Então teve um aumento, um incremento de ROIC de 2,4 pontos percentuais. Isso é uma boa notícia. Por quê? Uma tendência de alta de ROIC. Diferente, né, de tendências de queda de ROIC, dado que o custo médio ponderado de capital está andando minimamente de lado, quando você tem uma tendência de melhora da gestão do capital operacional da companhia e você mostra um aumento de 2,4 pontos percentuais, fica uma perspectiva de crescimento de ROIC com a manutenção do WOC aqui para frente e eventualmente uma queda mais para o futuro, você começa a ter uma perspectiva de geração de valor econômico que, por consequência, vai se refletir no valor das ações. Então, quando a gente olha aqui o comportamento das ações para esse resultado, olha que interessante. As ações aqui na quinta-feira estão subindo 6,4%. Ah, Renato, mas caiu 75% o lucro, caiu não sei quantos por cento ali o EBITDA. Pois é, mas o melhor indicador para você saber se a ação vai subir ou vai descer é o ROIC em relação ao custo médio ponderado de capital. Se você começa a ter uma tendência de subida de ROIC com o custo médio ponderado de capital andando de lado, com uma tendência de queda ali mais para o final do ano, isso traz uma perspectiva positiva que tem um efeito direto no valor das ações. Acho que a gente já analisou diversos casos aqui no BTC News. Fica comprovado mais uma vez a importância de analisar o ROIC divulgado das empresas. Então, Renner divulgou um resultado que a princípio parece ter sido ruim, mas em termos de agregação de valor econômico para o acionista foi muito bom. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos trimestres. Vamos terminar esse BTC News 5x5 falando sobre taxas de juros. Essa semana foram decididas as taxas de juros básicas do Brasil, dos Estados Unidos e da zona do euro. Vamos começar com uma notícia do Bloomberg Linha falando sobre Brasil.
Copom mantém Selic em 13,75 pela sexta vez e indica que juros devem seguir elevados. Bom, o Banco Central utiliza a taxa de juros para tentar controlar a inflação, que é medida pelo IPCA. Qual que é a meta de inflação para 2023? 3,25 é o centro da meta, com uma banda superior 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Ou seja, qual que é a banda superior? 4,75% ao ano. E aí tem muita gente questionando que esse 13,75 ele está muito alto, dado que a última atualização da inflação acumulada nos últimos 12 meses está dentro dessa banda. Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. O IPCA encerrou 2022 em 5,79% e segue em desaceleração, atingindo alta de 4,65% no acumulado dos últimos 12 meses até março, o último dado disponível. Então, qual que é o questionamento? Bom, se a gente já está com a inflação acumulada nos últimos 12 meses abaixo do topo da meta aqui, da banda que o Banco Central tem, por que a taxa de juros já não começa a desacelerar? Porque a projeção para o final de 2023 é a inflação bater a banda superior. Então vamos ver, ó. Analistas de mercado financeiro estimam que o IPCA deve encerrar 2022, aqui está errado, tá? É 2023, em alta de 6,04%. E em 2024, 4,18% de acordo com o relatório Focus do Banco Central mais recente. Ou seja, a projeção para a inflação no final do ano é 6,04%. E isso está acima da banda superior, o que faz o Banco Central manter a taxa de juros alta. E por que a projeção é de 6% se no acumulado dos últimos 12 meses está em 4,65%? Bom, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês o gráfico aqui de inflação mensal acumulado nos últimos 12 meses, né? Então, na verdade, assim, eu estou vendo o mensal. Então tem aqui, ó, hoje, né, em março, a gente teve uma inflação de 0,71%, perfeito, tá? E no acumulado de 12 meses, ele está em 4,65, porque eu não sei se vocês estão vendo que julho, agosto e setembro a gente teve deflação. Então teve uma deflação aqui de 0,68 em julho, 0,36 em agosto e 0,29 em setembro. Então o que provavelmente vai acontecer? Quando as projeções começarem a andar e os últimos 12 meses já não considerarem esses períodos de deflação, a inflação acumulada ela tende a subir. E é interessante porque 6,04 dá algo em torno aqui de 0,5% ao mês. Tá? E se a gente for pegar esses primeiros 3 meses do ano de 2023, essa projeção parece ser até bastante otimista, porque 0,53 foi a inflação de janeiro, 0,84 foi a de fevereiro e 0,71 foi a de março. Então, se a gente mantiver essa projeção para frente ali na média de 0,5%, aí bate os 6%, que é acima da meta de inflação. Então, é por isso que o Banco Central ele mantém a taxa de juros em 3,75 e já avisou que ele vai manter isso por mais tempo, até porque a gente precisa tirar esses períodos de deflação aqui para não contar negativamente na inflação acumulada. Então é basicamente isso que vai acontecer. E qual que é a consequência clássica de você manter uma taxa de juros elevada? O custo de capital também tende a ser alto, o que eventualmente vai fazer o valuation das empresas e a economia desacelerar. Basicamente vai ser isso que vai acontecer e que já está minimamente acontecendo. Então isso daqui foi Brasil. Vamos pegar Estados Unidos agora, né? Então, Federal Reserve eleva os juros em 0,25 pontos percentuais e sinaliza possível pausa no aperto. Bom, por que isso aconteceu? Primeiro, lá nos Estados Unidos, a meta de inflação de longo prazo é de 2%. Então é bom a gente ter esse parâmetro aqui na cabeça para entender um pouco da tomada de decisão. Então vamos lá. Essa foi a 10ª alta consecutiva dos juros no país, que elevou a taxa em 5%. Agora, o intervalo da taxa de juros de referência nos Estados Unidos passa a ser de 5 a 5,25, o maior patamar desde 2007, né? Bom, por que lá nos Estados Unidos a sinalização é que a inflação, pelo menos essa tendência de alta, aperto monetário, vai começar a se estabilizar? Porque quando você pega o gráfico de inflação acumulada, para quem está vendo aqui no YouTube, ele chegou num pico aqui de 9,1% lá em junho de 2022. E desde lá a inflação acumulada vem caindo consistentemente, chegando a 4,99%, 5% de inflação acumulada. Então, pelo menos lá nos Estados Unidos, a taxa de juros já conseguiu passar a inflação acumulada nos últimos 12 meses,
A princípio, né, se mantiver essa tendência de queda, na hora que começar a sinalizar uma tendência de chegar próximo na taxa de inflação de longo prazo de 2%, o Fed vai começar a fazer alguns cortes na taxa de juros. E isso daqui também tem um reflexo no mercado financeiro também. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, quando a taxa de juros está elevada, o custo de capital está alto, a bolsa cai. Então a bolsa vai continuar sofrendo bastante e parece que tem outro banco que está passando por dificuldade lá nos Estados Unidos, que está, como ponto de temor ali, se eventualmente vai ser mais um banco que vai causar aí um caos no mercado, no setor bancário. Então a gente viu que nessa semana o First Republic foi adquirido pelo JP Morgan. Tem mais um banco médio e pequeno lá que também está passando por dificuldade. Então, eles estão monitorando isso, né? Então, emprego, sistema financeiro, bolsa e a inflação. Então, bolsa eles veem menos, mas a inflação é um dos pontos centrais aqui nessa tomada de decisão. Então, lá nos Estados Unidos também, taxa de juros está bastante alta, né? 5,25, mas a inflação acumulada já está com uma tendência de baixa forte. Vamos ver o que vai acontecer aqui nas próximas reuniões. E hoje, eu estou gravando na quinta-feira, o Banco Central Europeu também elevou a taxa de juros. O Banco Central Europeu eleva os juros em 0,25 pontos e indica novas altas à frente. Então, lá na Europa é um pouco diferente. Lá a tendência de alta se mantém até o final do ano. Vamos entender aqui um pouco da notícia? Na quinta-feira, dia 4, as autoridades elevaram a taxa de depósito em 0,25 ponto percentual para 3,25%, após 3 movimentos de meio ponto. A decisão vai ao encontro das expectativas de investidores e da maioria dos economistas, deixando a taxa no maior patamar desde 2008. Então, a gente está chegando a taxas recordes aqui. Com a inflação bem abaixo do pico de outubro e um indicador das pressões de preços subjacentes caindo pela primeira vez em 10 meses, os formuladores de políticas em Frankfurt estão contemplando o fim de um ciclo de aperto monetário sem precedentes na história da zona do euro. O trabalho ainda não está completo. 2 pontos. Os mercados e analistas veem mais 2 aumentos de 0,25 pontos bases por vir. Então, se aumentar mais 0,5% até o final do ano, vai chegar ali a 3,75 taxa de juros básicas ali da zona do euro. Por que lá ainda existe uma tendência de alta? E aí, como eu falei para vocês, é sempre bom dar uma olhada na inflação. Então, eu estou mostrando aqui um gráfico do próprio Banco Central Europeu. Esse rosa aqui, é a inflação acumulada na zona do euro. Está em 6,99. Está praticamente 7% aí de inflação. Só que está com uma tendência aqui, pelo menos, de começar a cair. Por quê? Vocês estão vendo aqui que a energia caiu bastante, né? A inflação, mas deu uma pequena subidinha aqui no último mês, mas do que tinha crescido ali no ano de 2021 com a guerra da Rússia com a Ucrânia, está bem melhor, né? Então, energia está começando a estabilizar. A parte aqui de food, álcool e tabaco também começou a andar de lado e tem uma projeção para cair agora em abril. A gente tem aqui a parte de industrial goods, aqui, que não tem a ver com energia. Esse índice aqui está já começando uma tendência de queda da taxa de inflação, só a parte de serviços ainda está forte ali, ainda com uma inflação mais alta. Então, se a taxa de serviços começar a andar de lado, isso já traz mais confiança do Banco Central Europeu a começar a fazer um aumento menor na taxa de juros e eventualmente manter ela por algum tempo até a inflação se estabilizar. E lá também tem uma meta de 2% na zona do euro. Então está em 6,99%, quase 7%. Então ainda está bem longe ali da meta, diferentemente dos Estados Unidos, que já está com uma tendência de queda bem forte, aqui está começando a ter uma tendência de queda. Então, chegou no pico em outubro, está caindo, mas está caindo numa taxa muito menor que nos Estados Unidos, por isso a necessidade de aumento de taxa de juros também. E a consequência é a mesma no Brasil e a mesma nos Estados Unidos. Taxa de juros sobe, bolsa cai, porque o custo de capital lá na Europa aumenta. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda está vendo um aperto monetário na Europa. Parece que nos Estados Unidos já vai começar a dar uma flexibilizada ali nos próximos meses. E aqui no Brasil, a gente ainda precisa dar uma olhada. O Banco Central
Central extremamente conservador, e tem razão para isso, de manter 13,75. Quem sofre é quem precisa de dinheiro emprestado, e as empresas que estão com nível de dívida bem alto vão continuar sofrendo bastante aqui com essas taxas de juros bem altas no mundo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a última notícia aqui desse BTC News. Tá surgindo aqui algumas notícias e alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande, abraço, bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até!